Não precisei nem falar, ele foi direto ao ponto. Ah, então ele já foi assertivo nisso que você estava aguardando. Foi direto e aí eu só desenvolvi a situação porque ele foi bem certo. específico. Quando você acha aí, eu tenho essa parada de cirurgia espiritual, uma coisa muito louca. Eu tenho um exemplo com a minha mãe disso. E até eu quero entrar numa linha agora. Sim. Porque o meu pai, eu tenho certeza que ele é um médium. Inclusive, ele tá fazendo curso comigo agora. Show de bola. Acho que justamente para tentar controlar isso. Ele é um médium que muitas vezes ele acaba sofrendo, mas eu vou chegar lá. Sim. Olha que louco. A minha mãe, ela tava com um mioma no útero. Isso eu devia ter, sei lá, uns 10, 12 anos. Inclusive, mãe e pai, se estiver assistindo, um beijo, amo vocês. Ela tava com um mioma no útero, era um mioma gigante. Eu devia ter, acho que uns 10, 12 anos, alguma coisa assim. E acho que era 7 centímetros, 5 centímetros. Era um negócio grande, ela tava com cirurgia marcada. Aí meu pai levou minha mãe no centro espírita. No centro espírita que realizava cirurgia, tudo lá em Sorocaba. Eu frequentei muito lá. Aí beleza, minha mãe fez a cirurgia. Tá? Minha mãe falou que no momento ela sentiu vários cheiros diferentes. Vários cheiros de Que eles fizeram isso pra mostrar pra ela que realmente eles deixaram ela sentir pra mostrar que tava acontecendo a cirurgia. Né? Não, e aí assim... Só que assim, ela tava acreditando, ela tava com fé, mas assim, aquele negócio de tipo, putz, eu vou fazer esse negócio aqui. Mioma é igual que eu expliquei o negócio do meu olho. É uma coisa muito, tipo assim... É difícil, cara. Muito física. Assim, estamos falando de 7 centímetros. O mioma dela, tipo sei lá, era muito grande. Ela ia ter que arrancar tudo, né? E aí, saindo da cirurgia espiritual, o meu pai, ele antes de entrar no carro, ele conta essa história. Ele antes de entrar no carro, chegou pra minha mãe e falou assim... Você está curada. Eu tenho certeza absoluta disso. Legal. Eu tenho certeza absoluta disso. Você está curada. Você não tem mais nada. Meu pai falou isso. No dia seguinte, a mesma coisa. Eles foram no dia seguinte, sei lá, alguns dias depois, eles foram no médico, refizeram o exame pré-operatório. Ué, cadê o mioma? Sumiu. Cara, é um negócio. É um negócio. Porque assim, muita gente pode falar, mas foi a fé dela. Até acho que a fé ajuda. Sim, mas como é que a fé vai pegar a matéria, vai pegar uma célula defeituosa e vai, entendeu? Eu até acredito que a fé ela consiga te ajustar energeticamente, sim, digamos, para estar em sintonia. Sim, mas por exemplo... tem alguma coisa aí, velho. que tem. Por exemplo, um peterígio, igual nasceu no meu olho. Como que a minha fé vai saber que tem que ser removido? Não tem sentido isso. Só se a fé tiver uma inteligência. Entendeu? Ou uma hernia inguinal. Como que a fé vai catar um pedaço do intestino que tá pra fora, empurrar e colocar uma... A fé não faz isso daí. Pode ajudar? Sim, claro. Principalmente porque os espíritos vão operar quando a pessoa tem o seu mérito. E a fé vai entrar como mérito. Perfeito. Mas não vai simplesmente assim, o cara... Se o cara tá com uma dor de cabeça, até pode ser. Você fala, o cara tá com uma dor de cabeça, ele se autocurou com pensamento. Pode ser, isso pode ser. Tem muita coisa que dá pro cara se curar pelo nível do pensamento dele. Mas agora, tem coisas físicas assim que não tem lógica. A fé ir lá e devolver um negócio desse, entendeu? Só que vai uma coisa interessante a gente falar, que essas curas elas podem ser obtidas em outras religiões também. Sim. Como muitas igrejas evangélicas promovem curas, católicas. Lógico. Eles fazem curas que eles chamam de milagre, mensagem... O nome pouco importa. Convenhamos que o nome pouco importa, Sim, né? Por exemplo, o cara vai lá na igreja Pode chamar de Deus, pode chamar de Já, ipseidade, pode chamar do que você quiser. O nome pouco importa, porque vai muito além de conceito, né? Dos conceitos que a gente pode falar aqui. Né? Exato. O cara vai lá na igreja então a galera briga por nome. Briga por besteira. E é besteira, porque na verdade é a mesma coisa. O cara vai na igreja evangélica e ele vai lá e conversa com o pastor. O pastor acha que tá falando com Deus. E na realidade, de certa forma, ele tá, porque os bons espíritos trabalham no nome de Deus. Na verdade, ele tá pegando o recado aí ele faz uma revelação. Que ele acha que a revelação veio de Deus. Que na verdade foi um espírito que passou para ele trabalhar no nome de Deus para ajudar a pessoa, beleza? E as curas também são obtidas assim. Por exemplo, minha vizinha falava assim: não, eu vou na igreja, eu vejo os anjos. Porque na verdade os espíritos vão lá, que também muitos espíritos do bem usam roupa de anjo. Por quê? Ele tá lá, vai resgatar um cara que é católico lá no umbral. Se ele chegar um espírito de branco, pode ser que o cara saia correndo. Então ele se veste de anjo, ele tem roupa de anjo, ele vive como anjo.
né? O conceito que nós criamos é replicado lá. E aí ele vai viver dessas coisas. Então essas coisas não estão só no espiritismo, estão na Umbanda também, que faz curas, estão na igreja católica, na igreja evangélica, em tudo quanto é lugar. Total. Benzedeiras também. É muito louco. E, putz, tá chegando, você falou até 2 horas? Mas vamos entender um pouco, porque a gente mal começou. Pra mim, parece que a gente tá começando agora. Foda, né, velho? Eu te juro, eu ficaria aqui trocando ideia 6, 7 horas. Por mim, não sei. 1h45 agora? Ah, beleza. Você já pediu a comida? Já, faz tempo. Ah, beleza. E aí o que eu ia falar do meu pai, antes da gente ir pra resina. Pera aí, você que tá aqui pra ver resina, espera um pouquinho, tem 600 vídeos aí. Você assiste lá, depois a gente já vai chegar lá. Me fala uma coisa, o meu pai, desde muito moleque mesmo, meu pai, ele vê espíritos em alguns momentos determinados do dia. E principalmente à noite. Normalmente ele acorda, né? Aí às vezes ele fala que... Normalmente ele acorda... Quando ele vê... Por exemplo, tá um espírito tipo no canto do quarto dele. Quando ele tá acordando. Quando ele tá acordando. E não só no momento que ele acorda. Tipo assim... Por que eu falo isso, né? Porque... Quando ele foi atrás disso, há 30 anos atrás, sei lá, quando ele foi procurar exame, ele falou, pô, tô ficando louco, né? Aí ele fez um monte de exame e chegou a uma conclusão que o médico falou, o seu cérebro tem um negócio que ele demora, entre aspas, 1 segundo, 2 segundos a mais pra acordar. Mas isso não faz o menor sentido, por quê? Porque meu pai, ele fala que muitas vezes ele levanta, vai até o banheiro, o espírito continua ali, vai até o banheiro, faz xixi, o espírito continua ali. Só que muitas vezes... É difícil para um cara cético, orgulhoso. Porque o que acontece? Você vai perguntar para um cara, para um biólogo. Não todos, né? Óbvio que a gente tem biólogos espíritas, biólogos também que não são espíritas. Mas você vai perguntar para o cara qual é a origem da vida. Ele tenta explicar, mas não tem como ele explicar a primeira célula. Não tem como ele explicar. Sim. Porque não se cria uma célula tão complexa só com um punhado de proteínas, entendeu? Então, e aminoácidos, pior ainda. Não se cria nem... proteínas direito, só come... Então, o que acontece? Os caras são muito orgulhosos. E aí, o médico, ele não quer mostrar pra você que ele não sabe. Então, ele pega e fala qualquer coisa. A explicação mais próxima, só pra não parecer que, tipo assim... Porque nós, pacientes, estamos numa situação que a gente aceita qualquer coisa, né? Humilde. Ele fala, tem coisas que realmente... Outro dia um médico falou isso, tem coisas entre o céu e a terra que a gente desconhece. Então tem a limitação. Dentro da medicina é isso aqui. Fora disso aqui. Mas tem cara que é orgulhoso. Aí ele tenta, na verdade, enganar o cérebro dele para achar uma explicação plausível para esse tipo de coisa. Aí ele vira pro teu pai e fala assim, não, isso daí é porque o seu cérebro... Nada a ver. Meu pai falou que pegou essa explicação, embrulhou e jogou no lixo. Só que ele falou, beleza, vou viver assim. Mas o que acontece? Muitas vezes ele acorda com o espírito em cima dele. E aí a minha madrasta, meu pai não tá mais com a minha mãe, mas a minha madrasta, a minha irmãzinha, falam que acordam porque meu pai dá um berro, né? E todo mundo, o que foi? E aí, assim, ele tá fazendo curso comigo justamente pensando em tentar controlar isso. Sim. Você acha que o curso já vai dar um amparo pra ele nessa pegada? Ou você teria alguma dica de falar, ô Roberto, meu pai, faz tal coisa aí pra você ficar de boa? Porque assusta às vezes. E aí, quando ele vai no centro espírita, ele toma um passe, melhora. Ele fica de boa. Fica um tempão de boa. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Na realidade, existem 2 tipos de espíritos desse tipo que ficam em cima dele. Basicamente 2 tipos, né? Óbvio que tem uma variação. Um que está ligado, atrelado a vícios. Então, um cara que gosta de bebida, de cigarro, de droga, de sexo, de jogos, ou até de comida de forma assim, muito excessiva, óbvio, né? Não é de qualquer coisa. Todas as coisas assim, desreguladas, podem trazer isso, né? Ou até de raiva, de tristeza, de depressão, de inveja, de guardar rancor. Tem esses sentimentos também, eles acabam refletindo diretamente na sua vibração. Então, você baixou sua vibração, que é como se você tivesse uma faixa de rádio. Você tá lá, aqui nós temos aqui o Jovem Pan, que é 100.9. Até hoje eu lembro. Eu não gosto de Jovem Pan. Né? Não, tô zoando também. Não, mas é que eu lembro as rádios daqui, né? Até hoje, Metropolitana, 97.7. 95.5, 97.7 é energia. Energia, eu ouvi bastante energia. Aí, vamos dizer, você tá aqui nessa faixa. Aí, de repente, você tá... Quanto mais baixo é pior, quanto mais alto é melhor. Então, o cara vai lá, usa droga, por exemplo, soca lá embaixo. E aí o que acontece? Ele fica suscetível ao pensamento desses inferiores. Esses inferiores conseguem atingi-lo e ficar próximo dele.
Faz o evangelho, fica lá em cima. Tá. Tem bons pensamentos, fica lá em cima. Então, se ele fizer uma boa reforma íntima, ele não vai ser afetado. Esses caras nem dentro da casa dele conseguem, mas ele tem que fazer o evangelho no lar. Toda semana, para tirar os obsessores de dentro de casa. Ele tem que manter os bons pensamentos, ele tem que controlar, ter o autocontrole dos pensamentos dele, coisa e tal. Então, assim, ele tem que também ficar de olho nas dicas do mentor dele, porque do anjo da guarda dele, que o anjo da guarda dele tá lá próximo dele. Então tem bons pensamentos, tem bons hábitos, faz o evangelho, aumenta e entra na sintonia e entra na vibração do anjo da guarda dele. E aí com o anjo da guarda dele, ele vai ter bons pensamentos. Tá. Então esses obsessores estão atrelados a isso. Agora tem também o obsessor vingador, vamos dizer assim. Eles gostam de se chamar de vingador, eu acho ridículo, né? Pra mim são uns tonto do caramba, mas eles gostam de se chamar de vingadores, é o que eles gostam de chamar. Eles usam roupa preta, jaquetona e tal, porque eles vêm se vingar de algo que foi feito em outra vida. Então, por exemplo, quando os apóstolos chegam para Jesus e falam, mestre, o que esse homem fez para ter nascido cego? Então, nós hoje somos uma mistura do nosso ontem mais o nosso hoje. Lembrando que se você quer conhecer meu canal, vai lá no Espiritismo Raiz, Espiritismo Raiz no YouTube, no Instagram, no TikTok, e sei lá mais onde for. Segue tudo quanto é lugar. Se me vê na rua, pode me seguir também. Mas não segue muito perto, que senão eu vou achar meio estranho. Tô zoando, brincadeira. Assim. E segue o canal dos caras aqui, seguidor meu. Segue aqui, Red Lise, hein, meu. Red Lise, é muito legal o trabalho deles, é de resina. Eu tô agora aprendendo, mas é uma coisa fantástica. Depois a gente vai falar sobre isso um pouco, né? Mas um pouco tem que falar. Então, assim, se você quer sair dessa faixa vibratória, você tem que... Você tem que mudar esse conceito, essa questão, fazer essa reforma íntima e mudar. Esses vingadores, eles vêm do passado para te atazanar. E eu tive vários desses que eu fui atendendo ao longo do tempo. Só que os espíritos sabiam que eu ia atender eles, não deixavam eu ver eles. Então, tipo assim, eles ficam próximos de você e pela descrição, esses que acordam junto com você, que dormem junto com você ou que acordam te assustando, eles estão muito atrelados normalmente a vidas passadas. Ah. Então esse daí vai ser difícil, porque se ele tem uma ligação muito forte com você e nunca é injusta, por que o obsessor está lá com você? Porque o plano superior permite. Por que o plano superior permite? Porque existe um propósito. Tipo assim, vamos dizer, você foi lá e roubou o cara na outra vida. O cara morreu, e aí você morreu também, o cara começou a te perseguir. De repente o cara te encontra. Óbvio que ele não te encontra ao acaso, né? E ele vai descontar em você o que você fez pra ele. Não é injusto, mas é normal isso. Não é que seu pai, oh meu Deus, come mal. Porque todos nós, praticamente, fomos muito maus no passado, né? Então nós temos esses caras que vêm nos cobrar dívida. E é uma treta do caramba. Então, por exemplo, outro dia eu tava lá fazendo negócio, eu ouvi e tava conversando tava fechando um negócio, né? Eu ouvi um espírito falar assim, você não vai fechar esse negócio, eu não vou deixar. Eu não vou deixar você fechar esse negócio, eu vou atrapalhar. Aí eu comecei a procurar, o espírito achei, ele estava lá do lado de fora da minha casa. Por que ele não entra na minha casa? Porque eu faço evangelho, mas ele consegue ficar do lado de fora me atazanando. Aí eu falei pro cara, por que você está falando isso? Ele falou assim, até que enfim você pode me ouvir, né? Eu falei, posso. Aí ele começou a me contar que eu prejudiquei em outras vidas. Aí meu mentor começou a me mostrar, na verdade, ele me atrapalhando muito nessa minha vida atual. Toda vez que, claro que o meu mentor não deixava ele atrapalhar totalmente, mas deixava ele me atrapalhar em alguns negócios que, tipo, tava pra fechar e ele conseguia me atazanar. Como eu fiz o cara ficar pobre, eu não lembro a história, mas se eu não me engano, eu medo que roubei, acho que eu peguei a loja dele, roubei ele, vendi a loja dele, um negócio assim. Seu mentor te falou isso agora, né? Sim, ele tá tentando me lembrar, que na verdade é uma Devo perceber, tipo, você porque eu não lembrava. Ontem, por exemplo, no podcast, eu falei uma informação errada. Eu falei que era 8.000 anos, luz, aí depois ele me corrigiu. Ele falou, não, você falou errado, corrija aí. Aí eu corrigi. Entendeu? Caramba. Então, tipo, eu acessei meu cérebro e eu encontrei a informação errada. Não tem como eu do nada lembrar disso. Depois ele me deu a informação certa. Aí eu fui lá e dei a informação certa. Entendeu? Então é óbvio que veio dele essa informação. Porque no meu cérebro, quando eu fui ver a distância de Sirius, que na verdade eu já esqueci se é 8 anos-luz, eu vi errado e vi 8.000, esse negócio assim, entendeu? Porque é a informação do meu burro do cérebro, entendeu? Mas ele deu a informação certa, aí tudo bem. Aí ele falou isso e eu comecei a conversar com ele, eu falei, cara, tudo bem, mas eu peço desculpas a você se eu te prejudiquei, assim, não foi intencional e tal, papapá, aquele, né, chaveco pro obsessor deixar quieto. Aí ele falou, não, tudo bem, eu aceito. Por que
meu mentor deixou eu ver ele? Porque sabia que ele já estava no nível de ser aceito. Minha expiação com aquela situação já tinha acabado, né? O karma já tinha acabado. Vou começar a usar a palavra karma, é mais fácil. Sim. Meu karma tinha acabado, né? E eu precisava me livrar dele, no sentido de assim, ele também precisava ter a chance de ser atendido. Então a gente foi lá e eu falei para ele, ó, então é o seguinte, já que você tá de boa agora, vai com isso aqui, pá. Então no caso do seu pai, que acontece a mesma coisa. O obsessor, ele fica lá atazanando porque ele tem raiva do seu pai. Como eles não estão fazendo evangelho nem nada, ele consegue ficar na casa. E às vezes o que o obsessor faz? Ele monta nele e deixa seu pai acordar, preocupado com essas situações. Aí acontece isso daí. Aí depois que ele gritou, ele não vê mais, mas o cara tá lá ainda, entendeu? Ele só não vê mais. Então se seu pai tá querendo ficar despreocupado, ferrou, porque agora vai ficar mais preocupado, porque eu acabei de falar que tá lá de qualquer jeito, né? Não, mas ele sabe que tá lá.